Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Congresso Nacional de Ciências e Tecnologia do Ecossistema Anima, Concitec 2025. Eu sou o professor Cremona, docente pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade do Sul de Santa Catarina, e é uma honra estar aqui com vocês conduzindo esta sessão. Hoje teremos como palestrante o professor Paulo Caetano da Silva, que apresentará a temática Engenharia de Software e Computação Quântica, desafios para a pesquisa brasileira. O professor Paulo possui formação sólida, diversificada, é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia, mestre em redes de computadores pela Universidade Salvador, Unifac, e doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Realizou estágio pós-doutoral no Rutgers Business School, em New Jersey, nos Estados Unidos. Atualmente é professor da Universidade Salvador, Unifax, actuando nos programas de pós-graduação em Administração e em Sistema de Computação. Também exerce funções como analista do Banco Central do Brasil na área de Compliance. Sua experiência abrange tecnologias aplicadas ao negócio, ciências da computação, engenharia de software, banco de dados, linguagens de marcação e sistemas de informação. Dedica-se especialmente a temas como blockchains, ontologias, arquitetura orientada a serviços, sistema de informação, web e informações financeiras. Agora, dando início à palestra, com a palavra o professor Paulo, por favor. Obrigado, professor, pela apresentação. Boa noite a todos, né? Um grande prazer que eu estou participando desse primeiro Congresso Nacional de Ciência e Tecnologia da Informação e vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos e algumas preocupações e desafios que nós temos, né, enfrentado com esse novo paradigma da computação, que é a computação quântica, que vai revolucionar, né, não só a área de computação, né, de engenharia de software, de desenvolvimento de software, mas certamente nos próximos anos vai revolucionar toda a sociedade, né, que hoje vivemos em uma sociedade digital que lida diretamente com software, seja qual área, né, qualquer área que seja, né, hoje nós somos extremamente dependentes de software. Tá? A gente não consegue sacar, fazer uma transferência, um Pix, né, se não tiver um software por trás e funcionando com disponibilidade, né? Então, isso facilitou muito a nossa vida, né? Por exemplo, o Pix realmente é uma disponibilidade 7 dias na semana, 24 horas por dia, onde podemos fazer transações financeiras instantâneas, que há 10 anos atrás, que não é muito, nem 10 anos, 5 anos, o Pix fez 5 anos, né? Então não fazíamos, né? E esse novo paradigma da computação, que é a computação quântica, ele vai revolucionar, né, todo esse ecossistema tecnológico que hoje nós vivemos, tá? Então vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar aqui a tela, preparei alguns slides para vocês, tá? Espera aí um instante, o compartilhamento é aqui. Por favor, professor, me informe se a imagem chegou, está nítida para vocês. Tá ok aí a imagem, professor? Tá ok. Tá, então vamos seguir, tá? Bom, o que hoje a gente vai conversar é um pouco sobre, né, a computação quântica, né? Deixa eu tirar isso aqui da minha... Né? E sobre o que é a computação quântica, né, para entender suas funcionalidades, limitações e desafios, né, para a engenharia de software, né? E fazer algumas considerações sobre a física quântica, né, porque ela é baseada em física quântica, né?
Certamente não vamos entrar nos postulados da física quântica, porque eu também não me arvoro a esse ponto, né? Eu tenho né, um conhecimento bastante superficial sobre física quântica, porque minha formação não é em física, né? Embora né, seja da área de tecnologia, seja engenheiro, mas não vamos entrar nesses detalhes também para não confundir demais, né? Porque são conceitos que muitas vezes são difíceis de serem entendidos, né? Então, em 1977, né, o físico de partículas, né, Preskill, né, ele escreveu o artigo, né, traduzido para o português, Computação Quântica e a Fronteira do Entrelaçamento. Ou seja, ele lançou já a ideia de um computador quântico. Né? Ele propôs né, que o computador, propôs não, né, ele afirmou que o computador quântico né, ele exerceria uma superioridade, né, chamada superioridade quântica, né, sobre os computadores clássicos atuais que regem né, a computação atual. E aí, o que é, então, um computador quântico? Né? Então, um computador quântico ele é um dispositivo que usa os princípios da mecânica quântica, né, da física quântica, né, para realizar cálculos, processar informações com mais eficiência e muito mais velocidade do que os computadores atuais. Né? Nos computadores atuais, a unidade básica né, da informação é o bit, que ele possui dois estados, 0 e 1. O bit forma uma palavra, né? 8 bits formam uma palavra que é o byte, que a gente chama de byte. 8 byte. O byte são 8 bits, que aí você consegue, com representações diferentes desses estados, né, efetuar os processos computacionais que nós efetuamos hoje em dia. E na computação quântica, em vez do bit, a unidade fundamental será, eu não digo nem que será, já é, né, porque já é uma realidade a computação quântica, o computador quântico, né, o qubit, né, ou seja, o quantum bit, né, o bit quântico. Né? Então, um qubit ele pode existir em um estado 0 e 1, como o bit, certo? Ou uma superposição de ambos simultaneamente. Essa superposição permite que os computadores quânticos eles realizem cálculos complexos com mais eficiência e mais velocidades, e muitas vezes conseguindo efetuar cálculos que um computador clássico não consegue executar né, em um período né, aceitável. Né? Então, a superposição quântica ela quer dizer o quê? Que os estados né, quânticos, né, eles do qubit, eles possuem uma certa incerteza em relação ao estado preciso em que ele está, ou seja, você não consegue determinar qual é esse estado preciso. Né? Então, com um bit, a gente pode representar, ter 4 representações, ou um bit não, com 2 bits, nós podemos ter 4 representações de estados diferentes: 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. No qubit, né, no quantum bit, no bit quântico, esses 4 estados eles conseguem certo, ser superpostos e simultaneamente, né, e conviverem simultaneamente, diferente do bit. Eu posso ter na representação do bit um estado, ou seja, um momento, o bit ele vai estar com um estado, com um desses 4 estados, os 2 bits. Né? No quantum, no qubit, esses 4 estados eles convivem simultaneamente. Isso permite com que se processe, certo? Paralelamente, né? As diversos cálculos ou as diversas atividades computacionais que os computadores executam simultaneamente. Tá? Isso com 2 bits. Né? Com 8 bits, que é um byte, certo? Isso aumenta exponencialmente né, essa capacidade de fazer processamentos paralelos. E isso apenas com 1 byte. Normalmente,
A gente trabalha com muito mais bytes, né? Isso em termos de máquina, de hardware, né? Então, esse aumento da capacidade de processamento, né? Essa superposição quântica, né? E esse aumento da capacidade de processamento, né? Permitindo que diversos processos sejam executados em paralelo, ele aumenta, né, a capacidade de cômputo, né, do computador, né, a um nível que um computador clássico ele não consegue alcançar atualmente, né? Então, isso é uma mudança de paradigma, isso traz para a gente uma mudança de paradigma, certo? Bastante substancial nos princípios da computação. Uma das características, né, da física quântica, do quântico, é o entrelaçamento de partículas, né? Ou seja, elas elas têm a capacidade, as características de criar um emaranhado, ou seja, ter um emaranhado quântico, né? É um conceito da física quântica. Isso quer dizer que há uma correlação entre duas partículas quânticas, onde uma, em um estado de uma, interfere no estado da outra. E isso independe de localização regional, né? Então, essa interconexão, né, entre estados do qubit, ele vai influenciar diretamente e vai também provocar um revolucionário, né, uma revolução na tecnologia de comunicação, né? Então, essa é além da superposição, o entrelaçamento, ele é uma característica que interfere bastante no, nesse novo paradigma, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, né? Essa mudança de estados, ela promove uma incerteza, né? Porque você não sabe qual é o estado em que a partícula quântica, ou que no caso do qubit, ele precisamente está naquele momento, né? E isso aí vou mostrar aqui um vídeo que é uma afirmação feita por um experimento feito por Schrödinger, né, que é chamado de gato de Schrödinger, né? É rapidinho esse vídeo. Deixa eu apresentar aqui para vocês, para que vocês entendam com mais O facilidade. gato de Schrödinger é um experimento mental bastante famoso. A ideia é a seguinte: um gato é colocado dentro de uma caixa com um frasco de veneno. E esse frasco está ligado no detector de radiação. E além disso, existe algum material radioativo dentro da caixa que pode ou não decair. Se o material decair, o detector apita e libera o veneno do frasco, matando o gato. Se o material não decair, o gato fica vivo. O estranho é o seguinte: se você fechar a caixa de acordo com as contas da mecânica quântica, o material radioativo está numa superposição entre ter decaído e não ter decaído. Você não sabe se o material radioativo decaiu e matou o gato até você abrir a caixa. A pergunta é: o que acontece com o gato enquanto a caixa está fechada? Porque de acordo com as contas, o gato não está vivo, mas ele também não está morto. Ele está no estranho estado de superposição entre vivo e morto, que só existe na mecânica quântica. A boa notícia é que se você acha tudo isso muito estranho, você entendeu a ideia do Schrödinger. O que ele quis dizer com esse experimento mental foram duas coisas. Primeiro, a mecânica quântica sim é bastante estranha. E segundo, você não deve interpretar os resultados dela literalmente o tempo todo. O gato de Schrödinger é um... Bom, pessoal, espero que vocês tenham, né, pelo menos confundido a cabeça um pouco, a ideia de vocês, tá? Então, mas o que isso tem a ver, né, com isso? Esse comportamento incerto, essa incerteza que é chamado princípio da incerteza quântica, certo? E a possibilidade de clonar um estado quântico desconhecido, certo? Esse protocolo BB84 ele aproveita, né? Um protocolo computacional, tá? Um exemplo para a gente tentar entender como esse protocolo funciona, tá? Se um intruso tentar interceptar, né, os qubits durante a transmissão de uma mensagem, né, entre dois polos, né, um receptor e um que envia a mensagem e o receptor, né, me fugiu o termo aqui agora, né? Então, se ele tentar interceptar,
ele vai perturbar o estado quântico dessa transmissão. E isso, né, ao perturbar esse estado quântico, ele vai acabar modificando a mensagem que está sendo transmitida e não vai conseguir interceptar a mensagem real que está sendo transmitida. Né? Então, sendo assim, o protocolo permite que dois usuários, por exemplo, Alice e Bob, compartilhem uma chave sem que terceiros possam obtê-la de forma eficiente. Ou seja, ele pode até interceptar e obter, mas ele não vai obter a chave real, porque a incerteza e a possibilidade de interferência faz com que se altere, né, o estado desse qubit que está sendo transmitido, ou dos qubits que estão sendo transmitidos. Então, isso é um nível de segurança que está baseado na física quântica. Né? E aí a gente pode prever algumas grandes aplicações da computação quântica na nossa sociedade. Né? Por exemplo, na indústria farmacêutica, a gente pode utilizar para simular molécula, fabricar medicamentos, otimizar reações químicas, estudos de interações de proteínas, otimizações de ensaios clínicos, na investigação de mercado, no mercado financeiro, otimização de portfólios, simulação de cenários econômicos, análises de grande volume de dados, otimização de cadeias de suprimento. E na inteligência artificial, a possibilidade de se criar uma inteligência artificial quântica com uma capacidade de processamento. Observem que hoje a inteligência artificial ela está interferindo nas nossas vidas, nos nossos processos, nos nossos ambientes de trabalho, nas pesquisas acadêmicas, de uma forma bastante significativa. E você pensar que você vai a capacidade ela vai aumentar de uma forma que ainda não é mensurável, né, mas que vai aumentar bastante a eficiência e a capacidade de processamento, de obtenção de conhecimento sobre um grande volume de dados com a computação quântica artificial, certamente vai revolucionar todo o nosso contexto social, né, e de trabalho, no ambiente de trabalho. Né? Então, algumas aplicações é aprendizagem de máquina quântica, otimização de algoritmos de IA, simulação quântica de sistemas complexos, privacidade e segurança aprimoradas, né? E resolver problemas complexos de otimização. Né? Então, essas são algumas entre infinitas possibilidades que a gente vai ver. E aí um problema que se coloca hoje, um desafio que se coloca hoje, é que com o poder da computação quântica, de um processador quântico, os algoritmos atuais existentes, eles vão ser quebrados com uma facilidade muito grande em questão de minutos. Então, essa é uma preocupação que envolve, né, todos aqueles que são preocupados com a segurança da informação. Tá? E aí, por isso, o BIS, que é o Bank International of Settlement, ou seja, o Banco Internacional de Compensações, o BIS é como se fosse o Banco Central dos bancos centrais. O BIS já alertou os bancos centrais do mundo inteiro, inclusive o Banco Central do Brasil, né? Ele já alertou, certo, sobre a preocupação da computação quântica em quebrar os algoritmos criptográficos e invadir o sistema financeiro. Imagine o caos que isso traz para o sistema financeiro nacional e mundial. Né? E aí, com isso, ele está desenvolvendo um projeto, começou a desenvolver um projeto chamado Projeto LIP, né? Que é para tentar ajudar a proteger o sistema financeiro contra a ameaça quântica, né? O que se chama de ameaça quântica. Tá? Então, ele emitiu um alerta em relação à estratégia chamada colher agora e decifrar, né? Descriptografar depois. Que é isso? Existe a preocupação de que pessoas, organizações mal intencionadas, hackers, eles estejam interferindo mensagens criptografadas e guardando e esperando que o computador quântico esteja disponível para poder decifrar com a computação quântica.
que o que se espera é que em pouco tempo, acredito, em 2020 já se falava em no máximo 10 anos, né? E a gente já está em 2025, né? E existem já simuladores quânticos, né, no mercado que a gente pode utilizar, vou falar um pouquinho mais adiante disso, né? E certamente países, né, que se preocupam com segurança e que têm um potencial de desenvolvimento tecnológico muito grande, como China, Estados Unidos, Departamento de Defesa americano, eles trabalham com o desenvolvimento de computadores quânticos. Isso é fato, tá? Então, esse projeto LEAP, ele visa tratar e criar, né, assim, desenvolver soluções de proteção contra as invasões dos hackers quânticos, digamos, né? Então, ele foi criado em 2016, onde o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia dos Estados Unidos, o NIST, anunciou uma competição pública para selecionar chaves criptográficas de chave pública resistentes ao computador quântico. Foram selecionados 23 esquemas de assinatura e 59 esquemas de mecanismo de criptografia de chaves foram desenvolvidos por meio de um processo colaborativo envolvendo pesquisadores especialistas do mundo inteiro. Isso foi seguido com uma série de rodadas de competição na comunidade científica que testou quebrar esses protocolos, esses algoritmos. Tá? Aqui mais um videozinho rápido, né? É o último. Back in 2015, NIST embarked on a mission to select, evaluate, and standardize new encryption algorithms that could withstand the potential threat of quantum computers capable of breaking our current digital security defenses. And now, after years of working with the world's cryptographic community, 3 of the selected quantum-resistant algorithms are ready for use. In 2016, we issued an open call for proposals and algorithm submissions. 82 algorithms from 25 countries across 6 continents were analyzed and evaluated to identify the most resilient contenders. This process was completely open and transparent, as top cryptographers from around the globe came together in successive rounds of evaluation. Their collective expertise helped us identify the top 15 algorithms worthy of further consideration. These were divided into 2 groups, 7 finalists almost ready for deployment, and 8 alternative algorithms requiring additional refinement or tailored for specific uses. In 2023, NIST released the draft standard for 3 of these algorithms for public comment. Thanks to this feedback and the work of NIST cryptographers, these standards have now been finalized. This is a historic moment and the beginning of a new era in digital security. Now is the time for cybersecurity experts to integrate these new algorithms into their current and future systems. To learn more, go to www.nist.gov/cryptography. Bom, então, esse projeto, esse trabalho, né, ele definiu, né, várias rodadas, né, que foram realizadas, onde se encontraram, né, 3 algoritmos de assinatura digital e 2 de chave públicas, chamados como pós-quântico, né, ou seja, são algoritmos, né, pós a era quântica, né, assim, para serem utilizados pós a era quântica. Tá? E aí você tem aí uma infinidade de algoritmos, né, de criptográficos, né, de segurança, né, que determinam a segurança da informação, né, para o compartilhamento de informação, que podem ser facilmente quebrados com a computação quântica. E já surgem alguns algoritmos quânticos, né, de proteção, né, para proteção da informação, proteção da segurança, né, para dar segurança da informação. Tá? E um exemplo assim mais um exemplo aqui, né, eu acho que esse slide poderia estar até antes, depois que eu mostrei aqueles exemplos de aplicações da computação quântica, né, na área farmacêutica e em outras áreas, né? Esse método, ele é um método de Monte Carlos, ele é um método que ele é muito utilizado para análise financeira, né? Então, ele consiste em atribuir valores aleatoriamente às variáveis parametrizadas. Por exemplo, se forem feitas 1000 simulações e 75
dos casos a taxa externa de retorno no projeto for aceitável, o projeto ele é considerado como aceitável. Tá? Com a computação quântica, você praticamente consegue, né, fazer uma análise combinatória com todas as possibilidades. Certo? Então, ele poderia avaliar todas as combinações de variáveis, certo? Para se tomar uma decisão não com base em uma amostra probabilística, né? Mas com uma amostra estatística real. Né? Ou seja, você consegue, você não trabalha aí para a tomada de decisões estatisticamente, mas com a informação que ela é factível, é real, né? Com todas as possibilidades. Né? Então, essa seria uma aplicação impressionante da computação quântica. Okay? Mas aí, qual o desafio, quais são os desafios para a engenharia de software quântico? Né? Porque assim, a engenharia de software quântico ela é uma disciplina que surge, certo? Para desenvolver software quântico confiável e eficiente em sistemas quânticos, já que nós estamos mudando o nosso paradigma. Tá? Então, a gente precisa desenvolver estruturas, ferramentas, né, de engenharia de software para lidar com o desenvolvimento de software quântico, né, e desenvolvimento de software híbridos, né, porque certamente vão conviver, né, softwares da computação quântica com os da computação clássica. Tá? E aqui algumas áreas da engenharia de software que podem ser afetadas com a computação quântica, né? Da engenharia de software que serão afetadas com computação quântica. Né? Aqui é só um extrato, porque tem muitas em cada área dessa, que eu vou apresentar aqui detalhadamente, cada área dessa, ela tem uma infinidade de desafios. Tá? Então, aqui é uma amostra, né, das publicações, né, que eu tirei desse artigo. Né, um artigo de agora, né, recente, de maio de 2025, onde ele apresenta uma quantidade, né, uma análise bibliométrica com uma quantidade de artigos publicados para cada área. Você vê que para cada área da engenharia, né, a qualidade, a engenharia orientada a serviços, a computação orientada a serviços, paradigmas ou linguagens de programação, processos de desenvolvimento, engenharia orientada a modelo, que é o MDE, arquitetura de software, inteligência artificial. Você vê que a quantidade de artigos publicados ainda é muito pouca. Muito pouca. A que tem maior aqui na qualidade de software são 16 artigos. Ah, então, é um campo de pesquisa ainda muito incipiente, muito novo. E aí, no teste e qualidade de software, né? O que é que a gente pode dizer sobre o impacto da computação quântica nele, nessa área da engenharia, nessa disciplina da engenharia de software, né? Então, o teste de software quântico, ele consiste, como um outro teste do software clássico, em avaliar a correção do software na entrega de suas funcionalidades, né? A correção, ou seja, a corretude do software na entrega de suas funcionalidades. Então, depuração consiste em observar as falhas no software que precisam ser diagnosticadas, corrigidas, né? Principalmente ao enfrentar desafios como o ruído quântico. O ruído quântico diz respeito exatamente a essa incerteza, certo? E é uma área de pesquisa no desenvolvimento do hardware quântico, do computador quântico, que os pesquisadores estão debruçados para diminuir esse ruído quântico, que ele interfere nas mensagens, nos qubits que transmitem as mensagens. Tá? Então, é um desafio lidar com essa característica quântica, né, da física quântica, que é o ruído, ou seja, a incerteza do estado em que o qubit pode estar. Né?
E aí, por exemplo, os testes, né, os desafios, né, que têm que ser enfrentados pelos pesquisadores, pela pesquisa, né, na área de teste. Teste em ambientes ruidosos, ou seja, dificuldade em determinar com segurança se um caso de teste falhou porque o programa está errado ou se ele falhou devido a um ruído quântico, do cálculo quântico. Esse é um desafio, né? Outro desafio, oráculos, a criação de oráculos eficientes, ou seja, oráculos para variar se os casos de teste são aprovados ou reprovados, certo? A maioria deles ele tem um poder computacional bastante grande e dispendioso. Outra característica que precisa ser estudada e avaliada é a escalabilidade dos testes, ou seja, não são escaláveis para software quântico. Os testes atuais ainda eles não são escaláveis, principalmente testes automatizados, para os softwares quânticos complexos, porque a tendência que a computação quântica ele se torne parte da indústria, né, da indústria de um modo geral, de serviços, indústria no sentido de indústria de processamentos, né, de maquinários ou todo tipo de indústria, a complexidade vai aumentar, né? Vai aumentar porque hoje nós trabalhamos já com software bastante complexos e com o poder computacional, essa complexidade vai aumentar ainda mais, que vão surgir novas necessidades, novas aplicações, né? E isso tudo tem que ser tratado e determinado, certo? A partir das dificuldades que se tem em função do número de quânticos ou de qubits dos estados emaranhados ou superpostos, né? Com superposição. Tá? Outra área de desafio são as técnicas, né? Ou seja, a utilização de técnicas de inteligência artificial clássica para dar suporte aos testes quânticos, testes de software quântico. Tá? Então, existe um grande potencial da gente explorar as LLMs, né, que são as linguagens, né, Large Language Model, né, grandes modelos de linguagem. São linguagens como o ChatGPT, que é a mais conhecida. Né? Então, como eles podem auxiliar na manutenção e na elaboração de testes quânticos. São desafios também. Né? A IA, e ainda tem a IA quântica, né, que tem um potencial de ser usado para potencializar esses softwares, né, os testes, inclusive nos softwares clássicos, né, ou seja, aprendizados de máquina quântica. A máquina ele aprender, certo, com uma velocidade muito maior e responder até em tempo real, certo, em função do aprendizado, né, fazendo teste de regressão ou outros tipos de testes. Né, são desafios. Né? Outro desafio da aplicação da engenharia de software quântico, né, ele diz respeito à computação orientada a serviço, né, computação quântica orientada a serviço. Esse é um paradigma para suportar o desenvolvimento de aplicações de interoperáveis e distribuídas. Né? Serviços são entidades autônomas. Né? Então, ela abrange o provisionamento, agregação de serviços, composição de sistemas complexos, né, através de coordenação de serviços, gerenciamento e monitoramento. Né? Tudo isso são desafios que têm que ser lidados, né? Debatidos. Né? Então, uma questão bastante relevante é a interoperabilidade entre plataformas. Né? Assim como nós temos diferentes plataformas de software clássicos, né? Já existem no mercado em diferentes plataformas para software quânticos. A Microsoft já está desenvolvendo, a Amazon, a AWS, a Google. Né? Então, lidar com a interoperabilidade, ou seja, a comunicação entre diferentes plataformas, né, é um desafio. Né? Eu digo que a interoperabilidade é um desafio contínuo, né, no desenvolvimento de software, né, porque a gente lida e trabalha sempre com plataformas diferentes, né, no mesmo ambiente computacional. Então, lidar com essa interoperabilidade com plataformas que ainda são novas, ainda não são maduras, ainda estão sendo desenvolvidas, é um desafio. E aí vem uma questão bastante relevante, que é a capacitação de profissionais, né, para esse ambiente. Isso é um desafio para as instituições acadêmicas, instituições de ensino, e para as organizações também. Tá?
Então, a engenharia orientada a modelo, ela envolve a criação de modelos abstratos que representam a estrutura, o comportamento e a funcionalidade do sistema. Então, a gente tem que ter uma especificação clara e concisa dos requisitos e dos processos, né, bem especificados na engenharia orientada a modelo, para que você possa gerar automaticamente o código. Esse é um grande ganho da engenharia orientada a modelo no desenvolvimento de software, né, atual. Né? Só que no ambiente quântico, a gente ainda não tem modelos definidos como tem, por exemplo, ferramentas de modelagem para os softwares atuais, como a UML, que é uma Unified Model Language, né? É uma linguagem unificada de modelagem para o desenvolvimento de software atual. A gente não tem ainda nenhuma ferramenta específica para isso. Então, o desenvolvimento dessas ferramentas também é um desafio. Tá? É um desafio que tem que ser enfrentado pelos engenheiros de software, pelos pesquisadores em engenharia de software. Né? Então, é isso, né, que eu falei, né? Desenvolvimento de metodologias também de projeto é outro desafio, né? O desenvolvimento de metodologia de projeto para você projetar software híbridos. Né? Porque a gente não vai abandonar, como eu falei, a gente não vai abandonar a computação clássica, né? Pelo menos em um momento, em um estágio inicial. Né? A gente lida sempre com o que a gente chama de legado, né? Com sistemas, né, que foram desenvolvidos em uma tecnologia que se tornou obsoleto, mas que eles ainda continuam em operação. Né? E muitas vezes você tem que desenvolver sistemas que interagem com esses outros sistemas para obter dados, informações e fazer o processamento para o qual ele está sendo processado. Isso ocorre na computação tradicional, clássica. Né? Então, na computação quântica também vai ocorrer. Né? A gente vai ter partes de sistemas clássicos e partes de sistemas quânticos. E qual é a metodologia que a gente vai utilizar para desenvolver? Vamos ter que se desenvolver metodologia para fazer essa interoperabilidade entre esses ecossistemas distintos. Né? Então, evolução, manutenção de software, geração de códigos inteligentes, né? Tudo isso, né, processo, gestão de projetos, tudo isso faz parte dos desafios que a gente tem que enfrentar. Da mesma forma que as linguagens de programação. Já existem alguns paradigmas, a gente tem linguagem de programações com paradigmas diferentes. Né? Linguagens imperativas, linguagens funcionais, linguagens declarativas, isso no ambiente atual. Né? Por exemplo, a linguagem orientada a objeto como Java, ela tem um paradigma de desenvolvimento diferente do C, de uma linguagem de programação C. Tá? Então, são paradigmas de programação diferentes que são os paradigmas, eles dão a referência para o desenvolvimento de linguagens baseadas nesses paradigmas. E aí já temos algumas linguagens quânticas baseadas nesses paradigmas, né? E apoiada, inclusive, por linguagens tradicionais, né? Como Python, C# e outras. Né? Então, temos, por exemplo, um framework de código aberto, né, para a computação quântica da IBM, que é o Qiskit. Né? Esse Qiskit você utiliza ele, inclusive, junto com o Python, com a programação Python, que já tem bibliotecas, né, que acessa esse framework e você desenvolve. Né? Eu tenho um aluno que está fazendo um TCC agora, que ele está desenvolvendo uma simulação de 4 protocolos quânticos, fazendo uma comparação desses 4 protocolos quânticos para votação, sistemas de votação eletrônica. Então, a gente já tem a possibilidade de desenvolver trabalhos, desenvolver pesquisas na academia e até fora dela, né? No ambiente operacional, produtivo, eu acho que ainda está um pouco longe, mas na academia a gente já consegue desenvolver muitas pesquisas, algumas pesquisas sobre, não só no campo teórico, mas no campo prático também. Tá?
Então, aí você tem, né, algumas, né, nos paradigmas de programação, eles têm que enfrentar também alguns de desafios, como a complexidade quântica dos circuitos, ou seja, encapsular as complexidades, né, do ambiente quântico, de muitos circuitos, superposição, certo? De emaranhamento, né, entre outros. Reutilização de software é outro, né, porque é um foco que hoje a engenharia de software tem, que é a reutilização, é o ganho de escala no desenvolvimento de software. Então, o desenvolvimento de ferramentas e frameworks que permitam a reutilização também é outro desafio, né? Criar abstração, ou seja, você abstrair do ambiente de desenvolvimento, né, as características dos estados quânticos, né? Ou seja, você pode codificar tipos de dados em diferentes estados quânticos, projetos de operações nesses estágios, né? Hoje a gente trabalha com linguagem de alto nível, né? Onde o programador, o desenvolvedor, ele não se preocupa como o código é utilizado, como você utiliza a memória do computador. Mas eu recordo que nos princípios da computação, quando eu comecei a estudar computação, quando eu ainda era estudante de engenharia, a gente desenvolvia programas onde a gente dizia em qual área da memória você executava um cálculo, em qual área a gente armazenava um dado, ou seja, você trabalhava com o desenvolvimento de uma aplicação para um sistema de informação, né, mas preocupado como ele é processado no hardware. Tá? Então, esse nível de abstração a gente vai ter que também tirar, que se tirou do desenvolvimento de software atual, e a gente vai ter que tirar isso também do ambiente quântico. Né? E as arquiteturas, né? Como é que vamos desenvolver as decisões, quais as decisões arquiteturais que vão ser desenvolvidas para o desenvolvimento, né? Vão ser criadas para o desenvolvimento de software híbrido, né? Software que interagem esses dois ecossistemas, né? Quais são os padrões de projetos que vão existir ou que vão ser desenvolvidos para essa integração quântica clássica, né? Padrão de projeto é usado em software, como na arquitetura de construção civil, para resolver, são soluções que são testadas e aplicadas em problemas recorrentes que ocorrem em diversos softwares. Ou seja, eu tenho um tipo em diversos projetos de software, eu tenho um tipo de problema que ele ocorre em diversos projetos. E eu já tenho uma solução pronta, padronizada, para solucionar esse tipo de problema. Isso é o que nós chamamos de padrões de projeto. Né? Isso ocorre na engenharia civil, como ocorre na engenharia de software também. Tá? Então, a gente vai ter que desenvolver padrões de projeto. Agora, para desenvolver, primeiro eu tenho que identificar quais são os problemas que ocorrem de forma recorrente no desenvolvimento de software quântico e depois testar diversas soluções para identificar aquela que é a mais adequada, que resolve com maior eficiência aquele problema. E aí você cria o padrão. Tá? É outro problema. E aí vem as evidências empíricas sobre a aplicação dos padrões, né? Ou seja, as evidências empíricas sobre aplicações de padrões garantem com que os padrões eles realmente sejam padrões, né? Para solucionar problemas, né? E outra coisa que tem que ser pensada é a evolução. Todo software ele evolui. Então as arquiteturas elas têm que ser projetadas para serem evoluídas. Então como a gente ainda está num estágio bastante inicial de desenvolvimento de software acadêmico, a gente não tem definições de padrões arquiteturais, por exemplo, como a gente tem padrões arquiteturais como padrões de camada, padrões MVC, que é Model View Control, e outros padrões de arquitetura de software. Então, isso é outro desafio, né? Definir esses padrões, desenvolver esses padrões, e muitos deles eles vão surgir com a prática, com as evidências empíricas. E processos de desenvolvimento, né? Vão mudar, a gente vai ter uma nova computação. Então, a gente vai ter que desenvolver modelos de processos que integrem os métodos ágeis que usamos hoje, como DevOps, Kanban, XP e outros métodos ágeis, né? Desenvolver modelos que
de processos que integrem, certo? O desenvolvimento clássico, com processos clássicos, com o desenvolvimento, né, de software quânticos, né? E a gestão de riscos, né, em projetos é outra questão que é bastante relevante, porque muitos riscos a gente ainda não tem conhecimento, né? Porque é algo novo, muito novo, né? Que a gente não conhece e não tem ainda a dimensão do que será isso. Então, são desafios, né? Você veja a quantidade de desafios que eu estou citando aqui, e existem muito mais, né? Estamos chegando aí quase no fim, tá? Então, eu não sei se eu já extrapolei a hora, mas eu vou falar sobre isso aqui, que é importante, né? Que é a interseção da engenharia de software quântico com a inteligência artificial. E aí a gente pode olhar duas vertentes. Uma é como a inteligência artificial atual ela pode ajudar a engenharia de software quântico, né? Ela pode ajudar o desenvolvimento de software quântico. E a outra é o inverso, né? Qual é o impacto que o software quântico ele traz para a inteligência artificial, ou seja, a criação, como é que eu vou criar a inteligência artificial quântica e ela vai ter uma capacidade de resolução de problemas, de processamento infinitamente maior do que a inteligência artificial de hoje. Se nos últimos 5 anos a inteligência artificial ela revolucionou o mundo, né, para o bem e para o mal, né, para o bem e para o mal, é bom ser dito isso, né? Imagine a inteligência artificial quântica, com a capacidade de processamento quântico, né? Então, a gente tem que considerar questões específicas da computação quântica, como resiliência a ruídos, número limitado de qubits, né? Lidar com características específicas, como circuitos otimizados escaláveis, explorar técnicas que reduzem o tempo para que os sistemas de IA aprendam e aprimorem projetos de circuitos quânticos, tornando o processo eficiente em termos de prazo e custo, né? Fluxos de trabalhos híbridos, né, entre a inteligência artificial com a computação quântica, né, ou seja, do ecossistema clássico com o quântico, né? E aí a gente vai ter que desenvolver, né, técnicas que integrem, né, a inteligência artificial nos sistemas híbridos, decidir dinamicamente, como, por exemplo, né, uma decisão que a inteligência artificial tem que tomar é decidir dinamicamente quais partes de uma computação tem que ser transferida para sistemas quânticos e quais tem que permanecer em ambientes clássicos, né? Otimizar a comunicação entre os sistemas quânticos e clássicos é outro desafio, né? E mitigar erros quânticos com a inteligência artificial, né? Ou seja, os erros quânticos ele têm uma natureza singular e que exige novas, né, abordagens, né? Principalmente em função das características do quântico, do computador quântico, né? Então, modelos de IA eles podem ser treinados, né, de forma a prever erros em sistemas quânticos e sugerir correções em tempo de execução, em tempo real, né? Então, sistemas de IA eles têm que ser capazes de aprender e se adaptar aos modelos de ruídos, ao ruído, né, aos problemas de ruídos dos processadores quânticos, levando em conta probabilidade de medições quânticas, né, superposição, emaranhado quântico, né, e isso tudo são desafios, né, para a pesquisa, né. E a escalabilidade, né, no desenvolvimento assistido por inteligência artificial, ou seja, desenvolvimento de sistema, a gente tem que desenvolver sistema de IA que auxilie na geração de código, testes automatizados, depuração para sistemas quânticos, né, e eles precisam ser escalados à medida em que eles vão evoluir. A computação quântica vai evoluir, os sistemas vão evoluir, né? A complexidade dos sistemas vão evoluir. Então, eles têm que ser, né, os testes eles têm que ser escaláveis, certo? E outra questão são construção de estruturas robustas assistidas por IA para lidar com maiores e mais complexos sistemas quânticos, tá? São todos desafios. E outro desafio é o quê? O desenvolvimento da inteligência artificial quântica, né?
ou seja, é o uso da inteligência, do ambiente quântico para o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial, que vai favorecer, né, como a gente já falou, né, o processamento de grande quantidade de dados, né, desenvolvimento, por exemplo, de redes neurais quânticas, máquinas de vetor e de suporte quânticas, né, com processamentos mais eficientes e maior velocidade e etc. Tá? É muita coisa. Tá? Então, as características do emaranhado e superposição, elas podem viabilizar modelos de IA muito mais poderosos, mais complexos, capacidade de aprender mais rapidamente, lidar com padrões mais complexos e com um volume de dados muito grande. Né? Então, a engenharia de software quântico ela desempenha, nesse aspecto, um papel fundamental para o desenvolvimento desses sistemas quânticos de inteligência artificial. Né? Então, a engenharia de software ela vai ser, né, a engenharia de software quântica ela vai ser certamente um facilitador para a geração de uma nova tecnologia de inteligência artificial. Ok? Então, a integração da inteligência artificial com as práticas clássicas ela é essencial para o avanço da QSE, né, que é Quantum Software Engineering, né, da engenharia quântica. Okay? Então, aqui, para encerrar, só assim, né, o nível, como nos últimos 10 anos aí, né, tem aumentado bastante o número de publicações sobre engenharia de software quântico. Né? Aqui é um exemplo, por exemplo, de publicações na Scopus e no Google Scholar, identificado, né? Cresceu bastante nos últimos 20 anos, principalmente nos últimos aí 5 anos, 7 anos, né? Nos últimos 5 anos, de 2020 para hoje, 2025, né? As áreas, né? Diferentes áreas da engenharia de software, né? Que tem as publicações, ok? Também aqui é um outro diagramazinho mostrando, né, para diferentes áreas, né, de aplicações da inteligência artificial na engenharia de software. Okay? Aqui também, né, o potencial da computação quântica, né, por exemplo, em redes neurais quânticas, em fluxos híbridos, né, aplicações de workflow híbridos, otimização de algoritmos. Né? Então, assim, algumas recomendações, né? Padronização de pesquisas, né? Padronização de linguagens e APIs para interoperabilidade, integração com a IA para testes, manutenção e otimização, treinamento de equipes em paradigmas híbridos, uso de engenharia dirigida a modelos para abstração e automação de softwares quânticos, né? O que é que a gente espera num curto prazo? Desenvolvimento de oracles de testes escaláveis, definição de padrões de arquitetura para sistemas híbridos, integração de processos ágeis com a engenharia de software quântica, desenvolvimento de ferramentas de modelagem e de geração automática de código. Né? E mais a longo prazo, né, é uma automação completa com a inteligência artificial para o desenvolvimento quântico, né? E tornar a engenharia de software quântico e o software quântico em escala industrial, né? E uma plena integração com os sistemas clássicos. Ok, pessoal? Então era isso, eu agradeço, tá, a vocês. Eu não sei se eu extrapolei o horário, né? Às vezes eu me empolgo e passo um pouco, tá? Mas, professor Gabriel, estou à disposição. Vou parar aqui o compartilhamento, tá? E estou aí à disposição para questionamentos, né? Outras explicações, tá? Ok, professor, excelente palestra. Ainda que tenha ocupado um pouco mais de tempo, a gente agradece porque foi muito claro toda a sua exposição. Agora, se me permite, tenho um par de perguntas. Pois não. Professor Paulo, pensando no cenário nacional, quais factores o senhor considera mais relevantes para ampliar a participação de pesquisadores brasileiros na área de computação quântica? Já temos no Brasil alguns centros de pesquisa em computação quântica, estudando alguns iniciais. Como eu bem falei aqui na Unifax, eu desenvolvo, faço palestras para os alunos sobre computação quântica, desenvolvo projetos de iniciação científica. Por exemplo, hoje eu tenho
quantos alunos? 5 ou 6 alunos trabalhando com computação quântica, de iniciação, fazendo projetos de iniciação científica com computação quântica, né? Coloquei um projeto sobre computação quântica no edital que tivemos agora recentemente do Prociência, né? Que é o edital da Anima, que incentiva, né, a pesquisa no nosso ecossistema, nas nossas instituições. Então, essa é uma forma que eu vejo como de incentivar pesquisadores nessa área. Outra forma que eu vejo é também a gente inserir nos nossos currículos, né, o conhecimento de computação quântica. Tá? Eu já falei, eu tenho uma disciplina esse semestre de engenharia de software, que eu já disse para eles que a última aula que eu vou dar para eles é de engenharia de software quântico. Tá? Alguns deles não sabem nem o que é. Né? Então, a gente tem que pensar, a gente já tem que pensar em modificar e começar a modificar a nossa estrutura curricular para inserir disciplinas que fomentem, né, o conhecimento, né, que transmitam o conhecimento para os alunos, para os estudantes e os transformem de meros estudantes em pesquisadores. E aí temos que trabalhar com isso na academia, na graduação, no mestrado, né? No mestrado também de computação e até de outras áreas também, como de administração, para se estudar qual é o impacto nas organizações que essa tecnologia vai trazer. A gente já prevê, para a gente poder discutir a governança, né, de softwares quânticos nas organizações, como a gente discute hoje, a gente já discute hoje a governança de software, de inteligência artificial das organizações. Isso é importantíssimo também desenvolver. Qual é o impacto? Eu tenho um trabalho, tenho um aluno que ele está fazendo a qualificação do mestrado, que ele está estudando o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento humano nas organizações. A gente tem que começar a fazer pesquisas também com o impacto da computação quântica. Então, assim, eu imagino que o caminho é esse, né? É a academia ela voltar, certo, para esse novo paradigma que está aqui já bateu na porta, já está de porta aberta para a gente, tá? Então, é isso. E isso aí a gente acaba se inserindo num contexto de pesquisa mundial, porque aí você começa a participar, né? Você está num nível de desenvolvimento de projetos de pesquisa na iniciação científica, no nível de mestrado, de doutorado, você começa a participar de conferências que se relacionam com outros alunos. Eu mesmo trabalho com um professor da Universidade Nacional de Rosário, da Argentina. É um professor, amigo meu, onde ele me ajuda nós orientamos esses alunos de iniciação científica. Né? Então, já é uma interação de dois, né, centros, né, internacionais, né, que, assim, de países diferentes. Né? Então, eu acho que o caminho é esse. Né? Excelente, profesor. Parabéns por estar siendo pionero en esta área de criar nuevos pesquisadores en un campo tan rico y con tan futuro, ni futuro, tal realidad que ya tenemos la computación cuántica con computadores cuánticos ya funcionando. ¿No? Professor, muitíssimo obrigado. Um parênteses, você falou de Rosário, é da cidade, da província de Santa Fé, que é minha província natal. Ah, ótimo. Estive lá o ano passado, mas fui a passeio, fui visitar, visitei o colega Daniel, a universidade. Adoro a Argentina. Ok, professor, já indo para o final, gostaria de agradecer imensamente ao professor Paulo Caetano da Silva pela brilhante exposição e pelas reflexões que certamente enriquecem nosso congresso. Encerramos aqui esta sessão e seguimos com a programação do primeiro Congresso Nacional de Ciências e Tecnologia do Ecossistema Anima, CONCITEC 2025. Muito obrigado a todos e um excelente congresso para todos nós. Okay. Eu que agradeço a oportunidade. Okay? Bom congresso a todos. Tchau, tchau.